tarde. Boa tarde. Eu queria pedir que você convidasse a pessoa que está do seu lado a não conversar mais, tá bom? Esse é o momento em que nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema que nos foi dado para essa tarde. Eu acredito que um tema fundamental e muito importante para nós. Quem aqui sabe qual é o tema do Vem Louvar desse ano? Como é o tema, hein? Vinde, inclinemos em adoração. Bora lá repetir todo mundo junto? Vinde, inclinemo-nos em adoração. Nós somos chamados a nos inclinar em adoração. A quem, hein? A Jesus Eucarístico. Mas eu queria dizer para vocês que antes da Eucaristia existir, foi feito um convite muito importante pelo coração de Deus, não somente a Jesus Cristo, mas também ao Espírito Santo. Na eternidade, Deus também fez um convite, como esse convite que foi feito para você, para esse Vem Louvar. O Pai, ele disse para o Filho e para o Espírito Santo, assim: vinde, prestem atenção, olhem para cá, não deixe as pessoas passarem ali. Presta atenção. Vinde e inclinemo-nos em compaixão. Vinde e inclinemo-nos em compaixão, em misericórdia. Por que que Deus, ele fez esse convite a Jesus e ao Espírito Santo? Porque o homem que foi criado livre, o homem que foi criado por Deus e para Deus, na liberdade dele, ele decidiu se afastar de Deus. Ele decidiu, de um certo modo, expulsar Deus da vida dele. A partir do momento em que ele disse não ao projeto de Deus, o homem, ele se afastou, ele se distanciou de Deus. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nesse anseio de liberdade, que na verdade eu diria nesse anseio por libertinagem, né? Porque uma liberdade desordenada, na verdade é uma libertinagem. Ela vai nos afastar da vontade de Deus, vai nos afastar do coração de Deus. E é interessante porque eu comecei a preparar essa pregação aqui um pouco depois de 3 horas da manhã. Pergunte para a pessoa que está do seu lado o que ele estava fazendo às 3 horas da manhã. Pergunte aí. Hein? Tem gente que não está perguntando, está olhando ali, não sei para onde. O que você estava fazendo 3 horas da manhã, hein? Estava dormindo? Estava assistindo o carnaval na televisão? Estava fazendo o que 3 horas da manhã? Estava na internet? Não sei. Por graça de Deus, eu estava lá na capela da comunidade, onde o Santíssimo Sacramento, para quem não sabe, é exposto 24 horas. E o tema da pregação que eu vou dar para vocês é Eucaristia, fonte de misericórdia. E esse ano, a Comunidade Rainha da Paz, ela está celebrando 25 anos, ou seja, nós estamos celebrando o jubileu, um ano jubilar da adoração perpétua. Fazem 25 anos que Jesus Eucarístico é adorado 24 horas na nossa capela de adoração. Então, se você nunca ouviu falar disso, a nossa capela fica ali próximo ao prédio do INSS, a Casa Geral da Comunidade, e você pode, a qualquer hora que você quiser, o Santíssimo Sacramento está lá exposto. Mas o mais interessante é porque ele está exposto no meio de nós como uma fonte inesgotável de misericórdia. E daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês exatamente por que a Eucaristia ela é fonte de misericórdia. O que é, na verdade, essa misericórdia? Pessoal, misericórdia significa colocar o coração na miséria
do outro, colocar o coração, certo? É exatamente por isso que diz misericórdia. É o coração que se inclina na miséria do homem. E foi exatamente porque o homem se afastou do projeto de Deus, ele se afastou da vontade de Deus, o homem disse não ao amor de Deus, que Deus, por amar tanto o homem, não há nada que você possa fazer que impeça Deus de amar você. Mesmo que você tome a decisão de não amar Deus, Deus nunca vai desistir de você. Deus não tem como deixar de amar você. E mesmo sem você querer, e mesmo sem você saber, o Pai, movido pelo amor que Ele tem por você, Ele convida não somente o Filho dele, mas também o Espírito Santo, e Ele diz: vinde e inclinemo-nos em compaixão. Nós é que devemos nos inclinar em adoração, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles descem até nós, eles se inclinam à nossa humanidade, e é exatamente isso a misericórdia. Deus que desce, Deus que vem ao nosso encontro. E como foi que Deus fez isso? Justamente mandando o Filho único dele a se encarnar, se fazer você. Ele tomou a sua natureza humana, ele se encarnou. Jesus, ele quis ser um de nós. Por um desejo ardente do Pai, a encarnação de Jesus, Jesus vindo para o meio de nós, era uma forma do Pai estar no meio de nós. Era uma forma do Pai se apresentado para você como essa misericórdia. E isso também se dá por uma obra do Espírito Santo. É interessante porque Jesus, ele passou 33 anos no meio de nós, a partir do momento em que ele se encarnou. Jesus passou a ser um de nós, ele assumiu a nossa natureza humana. Mas é interessante, pessoal, porque Jesus, ele veio com uma finalidade. Ele veio com a finalidade de nos devolver a amizade com Deus. Ele veio com a finalidade de nos devolver a possibilidade de nós nos voltarmos para Deus. E é interessante essa madrugada, às 3 horas da manhã, nós sabemos que 3 horas da manhã é o contrário de quê, hein? O que acontece 12 horas depois de 3 horas da manhã? 3 horas da tarde. E nós sabemos que 3 horas da tarde é o que, hein? É a hora da misericórdia. Existe uma jovem lá nos Estados Unidos, não sei se alguém já ouviu falar dela, mas foi uma jovem católica. Ela tinha uma vida cristã até ativa, e essa jovem, pessoal, ela começou a sofrer possessões demoníacas muito fortes, e não se entendia por que isso aconteceu com ela. E é interessante porque naquela época muitas pessoas achavam que não se tratava de uma possessão demoníaca, porque infelizmente hoje muitas pessoas não acreditam mais no demônio. Muitas pessoas dizem que o demônio não existe. E pessoal, é exatamente essa a grande proposta do demônio para nós, é fazer com que nós achemos que ele não existe. E eu quero dizer uma coisa para você: negar a existência dele, de um certo modo, é negar a existência de Deus. Pessoal, eu negar o mal, de um certo modo, eu também estou negando o bem. Se o mal não existe, o bem também não existe. E nesses momentos, o demônio geralmente se manifestava no corpo dessa jovem às 3 horas da madrugada, que era exatamente o contrário da misericórdia. Enquanto 3 horas da tarde a misericórdia de Deus ela é derramada no meio de nós, às 3 horas da madrugada é a hora que as almas são mais tentadas.
Imaginem quantas pessoas não estavam se perdendo nessa madrugada. E às 3 horas da madrugada eu me ajoelhei diante do Santíssimo Sacramento, Ele que é uma fonte inesgotável de misericórdia. E eu comecei a rezar o terço da Divina Misericórdia, pedindo por todos os retiros de carnaval, mas sobretudo pedindo por todos aqueles que naquele momento estavam no carnaval em alguns lugares. Suplicando a misericórdia de Deus, que Deus tivesse misericórdia do seu povo, Ele que é essa fonte inesgotável de misericórdia, Ele tenha misericórdia de nós. Mas é interessante, pessoal, nós percebermos uma coisa: Deus, a natureza de Deus é amor, e é interessante que por causa do nosso pecado, por causa da nossa decisão de nos afastarmos do coração de Deus, mais uma vez eu volto a dizer, Deus ele se inclina, Deus inteiramente, Pai, Filho e Espírito Santo, em misericórdia e em compaixão sobre cada um de nós, porque no momento em que nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos pessoas doentes. O pecado ele nos adoece, o pecado ele rouba de nós a saúde que é Deus. Pode prestar atenção que quando nós nos confessamos, né, quem aqui já se confessou uma vez na vida? Levanta aí a mão no sacramento da confissão. Graças a Deus, né? Toda vez que nós nos confessamos, eu não sei se vocês percebem, mas existe uma formulazinha que nós dizemos o quê? Quem é que lembrar aí do ato de contrição? Meu Deus, eu me arrependo, o mais simples, de todo o coração de vos ter ofendido, pois sois tão bom e amável. Cadê o restante? Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. O que foi que nós prometemos aí? Nunca mais pecar, foi? Foi? E aí logo em seguida nós pecamos, não foi? Nós mentimos. Vocês viram o que foi que nós prometemos para Jesus ali? Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Pessoal, vocês sabem o que é o pecado? Vocês sabem o que nos leva a pecar? É nós começarmos a acharmos que somos os bambambam. É nós acharmos que somos fortes. O demônio não aparece para nós em forma de demônio, não. Ele vem muitas vezes disfarçado, propondo coisas agradáveis, coisas boas para nós. Ele vem muito sutilmente nos oferecer coisas que vão nos roubar do nosso grande bem que é Deus. Olhem só o que acontece quando nós pecamos. Eu deixei de contar com quem? Com a graça de Deus. Pessoal, o que é contar com a graça de Deus? É eu conhecer que eu sou o quê? Saber que eu sou limitado. É eu saber que se eu der um passo a mais eu vou cair. Por isso eu não vou dar esse passo. Eu não vou brincar com o pecado. Pessoal, com o pecado ninguém brinca. Nós não dialogamos com o pecado. Porque nós vamos acabar caindo. Quantas pessoas acabaram pecando porque foram brincar com o demônio, foram brincar com o pecado. Não, se eu olhar isso daqui, se eu for der mais um passo, não vai ter problema porque eu sou forte, e acabamos caindo. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Tony, por que tu está falando tanto de pecado? Por que tu está falando tanto de demônio? Pessoal, eu não posso falar da misericórdia de Deus sem falar do pecado. É interessante, ter uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. É uma passagem que fala de uma casa muito especial. Inclusive na nossa missão lá do Alcântaras, na capela de lá, vai ser pintado um painel que representa exatamente essa casa. Eu vou tentar dar aqui algumas dicas dessa casa para ver se vocês sabem dizer quem era que morava nessa casa. Essa casa, pessoal, era uma casa onde Jesus ele costumava ir
para poder descansar. Era uma casa onde ele podia ir para poder conversar livremente. Era uma casa onde ele não era muito incomodado, onde não se pediam muitas curas para ele. Era uma casa aonde ele ia para estar com seus amigos. Lógico que ele levava os apóstolos com ele, mas era um lugar onde Jesus gostava de estar, um lugar onde ele gostava de repousar, um lugar onde ele gostava de estar ali. Quem é que sabe que casa é essa? Hein? A casa de Lázaro. Quem mais? Marta e Maria. Essa casa ficava onde? Lá em Betânia. Era a casa dos amigos de Jesus. Era a casa daqueles que eram próximos do coração de Jesus. Interessante que quando nós viemos olhar esse colégio, nós viemos, eu e o Tatan, né? E o Joel, nós viemos um dia mais cedo, na sexta-feira, dar uma olhada o que nós podíamos fazer na decoração daqui. E é interessante porque quando nós entrávamos nos corredores daqui, me vinha muito forte no coração lembranças grandiosas. Porque aqui foi o meu primeiro colégio. O primeiro colégio que eu estudei foi o Colégio Coração de Jesus. O meu jardim da infância foi aqui. Fiz o jardim da infância e também a alfabetização. E me lembro muito, um dia desse eu conversava para uma irmã do Padre Arnóbio, aqui nos corredores do colégio, né, com aquela batina preta. E por que eu fiquei me lembrando disso? Porque eu não sei se vocês sabem, mas um dos símbolos dessa congregação é exatamente o símbolo do pelicano. Quem aqui já ouviu alguma vez na vida? O que é o símbolo do pelicano? O que é o pelicano? Ele é uma ave que quando ele não tem o que dar de comer ou de beber para os seus filhotes, ele começa a se ferir. Ele alimenta os seus filhotes com a própria carne, com o próprio sangue. E o pelicano, ele é a imagem mais perfeita da misericórdia de Deus que se dá a nós através de Jesus Cristo. E sobretudo a carne do coração. Jesus, pessoal, ele deseja nos dar o seu coração. E esse vem louvar de uma maneira muito especial. No ano em que nós celebramos os 25 anos da encarnação, da presença de Jesus no meio de nós, nós viemos para o coração de Jesus. Estamos fazendo o vem louvar no coração de Jesus. Nós estamos no coração de Jesus. E não tem um lugar melhor para nós estarmos. Porque é no coração de Jesus, foi no coração de Jesus que essa fonte inesgotável de misericórdia foi aberta. Mas eu queria falar ainda um pouco da casa desses irmãos. Porque na ausência de Jesus daquela casa, eu não sei se vocês lembram, Lázaro começou o quê, hein? A adoecer. Pessoal, o que nos faz adoecer, sobretudo espiritualmente, quando Jesus está ausente da nossa vida? Ausente da nossa vida. E o pior, não é que Jesus se ausenta, Jesus não deseja se ausentar da nossa vida. Jesus, ele respeita a nossa liberdade, e ele não vai estar no lugar onde ele não é aceito, aonde ele não é acolhido. Muitas vezes Jesus se ausenta da nossa vida, porque nós expulsamos Jesus da nossa vida. Nós expulsamos Deus da nossa vida, dizendo não a Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o Catecismo da Igreja Católica diz que o pecado, qual é a definição de pecado, segundo o Catecismo da Igreja Católica? É um não dito a quem? A Deus. Diga aí para a pessoa que está do seu lado o que é o pecado. É um não dito a Deus. Um não dito a Deus. O que é isso, hein? O que é um não dito a Deus? É o pecado. E esse não dito a Deus,
muitas vezes nós dizemos: não, Jesus, vai embora, saia da minha vida, eu não quero. Eu quero ser livre, eu quero pecar, eu quero fazer tudo o que dá na minha cabeça. Eu não quero depender de você, eu não quero você. E pessoal, quando nós expulsamos Jesus da nossa vida, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. É interessante que Lázaro, ele estava doente. E Marta e Maria, pessoal, mandam um recado para Jesus. Mandam um recado porque são íntimos. E vocês sabem qual é o recado que Jesus recebe? Ele vai dizer assim: olhe, Marta e Maria mandou dizer para você que está doente aquele que o teu coração ama. Está doente aquele que o teu coração ama. Meu povo, vocês têm noção? Você é aquele que o coração de Jesus ama. Não há nada que você possa fazer para impedir que Deus ame você. E hoje é preciso dizer para Jesus: Jesus, aquele que teu coração ama está doente. Venha em misericórdia, venha em auxílio dele. É interessante, pessoal, porque Marta e Maria, olhem só o que foi que elas fizeram. Elas quiseram pegar Jesus pelo quê, hein? Imagine aí, se alguém chega para você e dizendo assim: aquele que você ama está doente, está nos últimos dias. Qual seria a sua atitude? Tá certo, pode deixar. Era isso que você ia fazer? Elas quiseram pegar Jesus pelo coração, pelo sentimento. Jesus, aquele que o teu coração ama, está doente. Pessoal, na verdade, todos nós somos pessoas doentes. E foi exatamente a nossa doença, foi exatamente a nossa enfermidade que fez com que o Pai olhasse para o Filho e para o Espírito Santo e dissesse o quê, hein? Vinde e inclinemo-nos em compaixão. Vamos ao encontro daquele que o nosso coração ama. Vamos salvar, vamos curar. E para isso, Deus nos deu o seu próprio Filho como sinal da misericórdia dele. Pessoal, Jesus, ele não fala de outra coisa a não ser do amor misericordioso do seu Pai. Todo anúncio de Jesus não tem outra coisa, não fala de outra coisa. Deus é amor, Deus ama você. Foi por sua causa que eu vim. Por sua causa o meu Pai me ofereceu. Por minha causa o meu Pai pediu que eu me encarnasse. Por causa de vocês, o meu Pai deseja que eu dê a minha vida. Você sabe qual é o valor que você tem para Deus? Quantas vezes, pessoal, eu escutei minha mãe dizer que eu não valia nada. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem que nós não valemos nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês: isso é a maior mentira. Vocês sabem qual é o valor que você tem? Um valor de um Deus nu e crucificado. É interessante, porque antes de celebrar aquela Páscoa, Jesus ele reúne os discípulos e ele diz: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. É interessante porque antes de morrer, antes de se sacrificar por nós, primeiramente Jesus instituiu o rito. Prestem atenção aqui, ó. Antes de morrer na cruz, Jesus ele celebrou a primeira missa. A primeira missa, ali ele criou o rito. O que é que ele diz ali para os apóstolos, hein? Tomai e comei. Isso é o meu corpo. Isso é o meu sangue. E ele dá uma ordem para eles. Qual é a ordem? Fazei isto em memória de mim. Pessoal, prestem atenção. Onde é que a gente escuta isso, hein? Todo dia? Na missa.
Olhem só, Jesus ele celebrou a primeira missa. Façam isto em memória de mim. E logo em seguida, Jesus foi para onde depois daquela ceia? Hein? Ele foi para o Monte das Oliveiras, onde começou a agonizar. Pessoal, depois de celebrar a missa, Jesus ele veio realizar o sacrifício que antes ele já deixou o caminho. É como se eu desse um caminho para vocês. Jesus ele vai dizer assim: eu sou o caminho que vocês devem fazer é esse. Façam isso daqui em memória de mim. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Tomai e comei, tomai e bebei. Esse é o caminho. E logo em seguida, pessoal, que ele dá o meio, ele se torna o meio. Jesus ele se entregou, ele se imolou ali na cruz. Jesus ele fez memória do que ele tinha celebrado. Entendem? Ele tornou realidade, é o sacrifício realizado uma vez por todas. E Santo Ambrósio ele vai dizer que não existe diferença nenhuma entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz. É a mesma coisa. Santo Ambrósio vai dizer isso para nós. E eu quero dizer para vocês que essa fonte inesgotável de misericórdia, esse memorial, ele acontece todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nesse exato momento eu queria dizer uma coisa para vocês. Nesse exato momento, em algum lugar do mundo, está sendo uma missa celebrada. Às 24 horas do dia, esse sacrifício ele está sendo renovado, ele está sendo atualizado. Porque Jesus é através da Eucaristia que ele deseja curar o teu coração ferido. Entende? Esse coração enfermo, esse coração que está doente, esse coração que necessita de misericórdia. Pessoal, a Eucaristia, eu queria que vocês entendessem bem uma coisa. Às vezes, para muita gente a Eucaristia ela é um prêmio para aqueles que fazem tudo certinho. Não é? Não é. A Eucaristia, pessoal, é uma necessidade que nós temos. Quem tem necessidade de salvação aqui, levanta a mão. Graças a Deus. Se eu pudesse, eu subir até o teto do ginásio. Quem tem necessidade de salvação, levanta aí a mão. Quem aqui está doente, quem aqui precisa ser curado. Que bom, pois você veio para o lugar certo. A Eucaristia é para você, necessitado, miserável, pecador. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Pessoal, uma vez eu conheci um jovem que ele foi se confessar. Aliás, ele foi se confessar. E quando ele foi se confessar, ele disse: padre, eu queria lhe dizer uma coisa. Já faz algum tempo que eu estou comungando em pecado grave. E o padre dizia: nunca mais faça isso. Não faça isso. Ele dizia: padre, mas eu comunguei porque eu estava precisando. Eu precisava comungar. Era uma necessidade. E ele disse: e se confessar antes também não era uma necessidade? Pessoal, tem um padre que ele sempre posta no status dele 2 filas. Aí uma tem assim, a fila da comunhão, a fila é enorme, chega a dobrar a esquina. E na fila da confissão, 3 gatos pingados. Muitos de nós temos nos aproximado dessa fonte inesgotável de misericórdia indevidamente. Entendam bem, antes de receber essa fonte, essa carne, esse corpo de Cristo, nós precisamos antes passar por um outro sacramento, que é o sacramento da confissão. Pessoal, tomar esse corpo e esse sangue de forma indevida
é estar comungando a própria condenação. Quem aqui lembra do que foi que aconteceu lá naquela ceia que Jesus celebrou com os discípulos dele? Ele deu um pão molhado para quem, hein? Para quem? Para Judas, não foi? E aí eu pergunto para vocês, Judas comungou ou não? Ele comeu. Comungou não, ele comeu. O que foi que aconteceu quando Judas comeu? Porque ali não é mais um pedaço de pão embebido no vinho, mas pela transubstanciação que o Paulo Henrique falou ontem, dessa presença real de Jesus, ali não é mais pão, embora tenha aparência de pão, tenha gosto de pão, pela nossa fé, tanto é que na missa, logo mais vocês vão ver o padre dizendo assim: eis o mistério da fé. É mistério, não se explica, se aceita, se acolhe. Judas, ele comeu o corpo e o sangue de Cristo. E o que foi que aconteceu, hein? O demônio entrou nele. Pessoal, como é que alguém come o corpo e o sangue de Cristo e é o demônio que entra naquela pessoa? Pessoal, vocês sabem qual é a maior investida do demônio hoje? É fazer com que nós católicos continuemos comungando. Comunguem, sem se confessar. Não precisa se confessar não, viu pessoal? Comunguem. Porque comungar sem estar preparado é o maior sacrilégio que nós podemos fazer ao corpo de Cristo. É a maior ofensa que nós fazemos a essa fonte inesgotável de misericórdia. Entendam bem o que é que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo que nós não devemos comungar, devemos sim. A Eucaristia é para mim, a Eucaristia é para você. Como também o sacramento da confissão é para mim e para você. Ele deixou esse sacramento para nós, porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós vamos cair sempre. E Ele nos dá os meios para que nós possamos ser salvos. E pessoal, depende da disposição de cada um de nós. Mais uma vez eu volto a dizer, comungar indevidamente o corpo e o sangue de Cristo é estar comungando. O próprio São Paulo vai dizer isso para nós, a própria condenação. Foi isso que aconteceu com Judas. Por mais necessitado que você esteja da Eucaristia, por mais necessitado, comungue com o coração. Se você não está pronto, se você não procurou o sacramento da confissão antes, comungue espiritualmente. O desejo do seu coração vai ser muito maior. Uma vez, pessoal, tem uma santa que ela desejava tanto comungar, ela estava com tanto desejo de comungar, e ela não ousou porque ela estava se achando indigna naquele dia. Ela não comungou naquele dia. E enquanto ela louvava a Deus, enquanto ela rezava, Jesus ele dizia assim para ela: se eu não tivesse instituído o sacramento da Eucaristia, por causa do amor e da sede do teu coração, eu instituiria nesse momento. Entendem? Devemos procurar essa fonte inesgotável de misericórdia todo dia. Mas eu queria dizer para vocês que o caminho da misericórdia passa pela acusação de si. Pessoal, a confissão é o único tribunal onde eu me acuso como culpado e saio dali completamente salvo, justificado. Devemos comungar sim, de forma devida. Por favor, não se afastem da Eucaristia por qualquer coisa. Mas é preciso que todos os dias nós possamos fazer uma revisão de vida. Eu tenho me aproximado dessa fonte inesgotável de misericórdia da forma devida. Devemos comungar sempre, devidamente. Então que nós possamos pedir a Deus que nesse Vem Louvar, aonde Jesus ele olha para nós como Lázaro,
Ele que deseja nos ressuscitar, Ele que deseja nos curar, Ele que deseja nos libertar, Ele que deseja se oferecer a nós como essa fonte inesgotável de misericórdia. Por favor, daqui a pouco nós teremos a adoração. Jesus Eucarístico vai estar aqui no meio de nós. Essa é a hora de você se expor diante dessa misericórdia. É a hora de você se colocar inteiramente. Reze pela sua família nesse momento. Sobretudo aqueles que vão estar no carnaval, que estão no carnaval. Eu não estou aqui querendo dizer que nós somos melhores porque estamos aqui. Mas estamos aqui exatamente para reparar as ofensas que estão fazendo ao coração de Jesus nesses dias. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.